Olá, minha gente! Não é que nós estamos de volta? Depois de um intervalo de quase 10 anos entre o Caixa Surpresa lá quando passava na televisão, você lembra? Faz tempo. Talvez você que tenha nascido faz pouco tempo nem tenha visto que a Camila estava na televisão há um tempão atrás. E aí, então, mas a gente volta agora com outro formato. Um formato de videocast, de podcast, e você vai poder ver a gente em todas as plataformas de áudio, de vídeo. Você vai poder ouvir, só ouvir, vai poder ouvir e assistir. E é isso. O que não mudou muito? A contadora de histórias, a apresentadora que vos fala. Ou melhor, minha gente, mudou, viu? Mudou, mudou. Tá um pouquinho mais velha, né? Um pouquinho mais velha, com cabelo mais branco, mas as histórias continuam porque elas têm que continuar. E aí, eu preciso fazer um convite, porque é todo sábado, a partir das 11 horas da manhã, vídeo novo, vai ter vídeo novo aqui para vocês e com participações especiais. Não sou só eu que vou estar aqui não, nessa bancada linda. Não, vai ter um monte de convidado, convidada, vai ter criança. Se você quiser participar do programa, claro, você também pode entrar em contato com a gente. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tudo bonitinho para vocês entrarem em contato. E aí, essa vozinha que vocês estão escutando no fundo, já é o nosso primeiro convidado de hoje. Vocês estão escutando uma vozinha no fundo? É, porque ele está aqui, louco para entrar. Mas antes dele entrar, vou fazer um suspense, porque eu vou contar uma história para vocês antes de chamar o nosso primeiro convidado. E outra coisa, preciso agradecer. Preciso agradecer ao Juicy Hub, a nossa nova casinha. Sim! A Caixa Surpresa foi abraçada pelo Juicy Hub, pelo pessoal aqui. Tão amoroso, tão caloroso, tão receptivo. Preciso fazer um agradecimento todo especial para essa galera toda que abraçou o projeto. E eu tô aqui no estúdio do Juicy Hub. Chique, não é, minha gente? Chique demais. Sair do quarto depois de uma pandemia, dentro do quarto, fazendo os ao vivos ali no estúdio, isolada. Tô aqui. E vocês não estão vendo, mas aqui na minha frente, assim, ó, tem um montão de gente. Tem uma equipe. Não falei pra vocês que eu tô chique? Tô chique. E aí, claro, se você também quer ser apoiador, porque é isso, né, minha gente? É isso. Para a gente continuar com esse programa no ar, a gente precisa de apoio, a gente precisa de patrocínio. E eu não tenho vergonha nenhuma de pedir. Apoia, gente. Apoia. Eu vou também deixar na descrição todo o caminho para você ser um apoiador, tá bom? Um apoiador, uma apoiadora desse projeto. E nas redes sociais, a gente também vai estar lá no Instagram, camila.genaro, no YouTube, em todo quanto é lugar, você pode falar com a gente e assistir a gente, tá bom? E sem mais delongas, porque eu falei aqui, confessei que eu tô com borboletas no estômago. Então, vocês acham que eu não fico nervosa depois de 27 anos contando história? Lógico que eu fico, minha gente. Fico. Mas outra coisa que não mudou muito, não, nesses 27 anos, foi meu barco. O barco de onde eu carrego as histórias que eu conheci no mundo todinho. E só entra no meu barco aquelas histórias que você já sabe. Aquelas histórias que eu gosto muito. Ou as histórias que vocês me pedem. Porque você também pode pedir histórias aqui nos comentários todos e pelas redes sociais. Mas bora, então, tirar a nossa primeira história de dentro do barco? E que não pode ser outra. A não ser, quer ver? No mar, no mar, no mar, no mar eu vi cantar. No mar, uma linda sereia, ela é sereia. No mar, no mar, no mar, no mar eu vi cantar. No mar, uma linda sereia, ela é sereia. Era uma vez um pescador que acordava de manhã, pegava o barco, colocava no mar, pescava um peixinho e voltava para casa. E no dia seguinte, o pescador acordava de manhã, pegava o barco, colocava no mar, pescava um peixinho e voltava para casa. E no dia seguinte, a mesma coisa. Acordava de manhã, pegava o barco, colocava no mar, pescava o peixinho e voltava para casa. Acordava de manhã, pegava o barco, colocava no mar, pescava um peixinho e voltava para casa. Todo dia a mesma coisa. Até que um dia
Ele resolveu fazer uma coisa diferente. Ele falou, hoje eu vou cantando, eu gosto de cantar. E foi ele. Pegou o barco e foi. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. E sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Ele pescou o peixe e voltou para casa. E no dia seguinte, adivinha? Acordou, pegou o barco, colocou no mar, pescou um peixe, voltou para casa, acordou, voltou para casa, tudo a mesma coisa. Até que um outro dia, ele acordou, olhou no espelho e disse, hoje eu vou pescar uma sereia. Teve gente na cidade que fez, pescar sereia. Até parece. Mas ele foi lá, pegou o barco dele, colocou no mar, jogou uma rede bem grande e esperou. Esperou, esperou, esperou. E enquanto ele esperava, ele cantava, porque ele gostava de cantar. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Sem a sua companhia. E não é que de repente a rede mexeu. E ele disse, é minha sereia. E ele puxou a rede, e era um peixinho pequenininho. Mas era um peixinho pequenininho que ele queria? Não. Tá vendo? O Theo já respondeu. Dei até spoiler de quem tá aqui atrás da câmera. Não. O que ele queria? Uma sereia. Uma sereia. Então ele jogou o peixe pequenininho de volta para o mar. Jogou aquela rede bem grande e esperou. Esperou. E enquanto ele esperava, ele cantava, porque ele gostava de cantar. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foram os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foram os peixinhos do mar. E sabe o que aconteceu? Ele pescou um peixe médio. Mas era um peixe médio que ele queria? Não. O que ele queria? Uma sereia. E então, ele jogou o peixe médio de volta para o mar. Jogou aquela rede bem grande. Será? Ó, o Theo falando aqui. Será que foi um peixe grandão? E tu aí do outro lado, será? Ele jogou, né? Ele cantou, porque ele gostava de cantar. Já te falei que ele gostava de cantar? Já? Eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor, marinheiro só, eu sou da Bahia, marinheiro só, de São Salvador, marinheiro só, e eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor, marinheiro só, eu sou da Bahia, e de repente a rede mexeu, e ele disse, agora é minha sereia, e ele puxou a rede, e era... Tu tava lá, Theo. Vem aqui, pronto, já quebrei protocolo, viu? Aqui, é porque assim, a gente quebra protocolo. Tu tava lá, Theo? Bote aí a câmera pro Theo, porque agora o Theo vai me falar. Você tava lá, Theo? Na história. Não. Tu tá sabendo? Era um peixe grande mesmo. Era? Eu acho que você tava lá. Eu só tô adivinhando quando é a história. Você tava adivinhando. Então você é um ótimo adivinhador. Sabe por quê? Porque era um peixe grande. Mas era um peixe grande que ele queria? Não. O que ele queria? Da sereia. Uma sereia. Então ele Mas jogou. eu acho que essa história é aqui. É dessa. Tu já tá dando spoiler. Mostra lá na sua câmera. De qual história que eu tô contando? Mostra lá. Ali, ó, na sua câmera. Lembra que eu falei pra você que você tem uma câmera? Dessa história. E aí, você sabe o que vai acontecer no final?
Ele jogou aquela rede, aquele peixe grande, e esperou, 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 e enquanto ele esperava, ele cantava. Cantava, minha gente, mas dessa vez ele já estava meio desenchabido, meio muxoxo, meio sem graça, meio assim, meio assim, meio assim, meio assim, meio assim, e cantou até uma música que era mais triste, mais sem graça. Vou remando minha vida numa canoa furada, ô beira-mar, ai, 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 areia. Ele não sabia se ele cantava, se ele remava, se ele chorava. Eu só sei de uma coisa, que a rede mexeu. E ele puxou a rede, puxou a rede, puxou a rede, e era um peixe gigante. Mas sabe... não era esse, não. A gente vai mostrar depois qual é o peixe gigante. Não, era o peixe gigante. Mas sabe quem estava em cima do peixe gigante? Vê aí quem estava em cima do peixe gigante. Vai, mostra lá. A sereia. Mostra pra todo mundo a sereia. Que tava lá. Aqui, nessa câmera aqui. Aqui. Aí. Tava a sereia, porque se tem uma coisa que sereia gosta nessa vida, Theo, se tem uma coisa que sereia gosta nessa vida, minha gente, é de cantoria de pescador. E quando a sereia deu de cara com o pescador e o pescador deu de cara com a sereia, dizem que foi um amor à primeira vista. Eles ficaram muito amigos e todos os dias a sereia encontrava com o pescador e eles falavam sobre as coisas da terra, sobre as coisas do mar, coisas que ela conhecia, coisas que ele conhecia. Até que um dia a sereia convidou o pescador para morar com ela lá no fundo do mar. E dizem que ele aceitou. E dizem que em noite de lua bem cheia e maré bem alta, a gente consegue ver o pescador e a sereia vivendo felizes para sempre lá no fundo do mar. E essa história, minha gente, teve um começo, um meio, mas não chegou ao final porque eu tenho muito assunto. Eu tenho muito assunto. Onde que eles viviam mesmo, Theo? Tem. No mar, né? Na beira da praia? Sim. Tu vive perto na praia também, assim, perto? Numa cidade que tem praia? Não. Como chama a sua cidade? Lá no Cubatão. Cubatão. Lá não tem praia. Mas tem rio, não tem? Tem, mas a praia é pertinho. A praia é super perto. Super pertinho. Você sabe como chama as pessoas que moram perto do mar e que fica entre o mar e a serra, onde tem muitas árvores e onde tem muita mata, onde tem muita floresta? Como chamam essas pessoas? Não? Vou te contar. Chama caiçara. E aí, pra gente ter essa conversa muito legal do que ser caiçara, eu tenho um convidado muito, muito especial, que entende tudo sobre cultura caiçara. Márcio Barreto, chega aqui, Márcio. Bora, meu filho. Venha pra gente conversar sobre o que é ser caiçara. Então, minha gente, olha só, Márcio Barreto já tá aqui na mesa, viu? Passe de mágica. A gente faz assim, ó, o negócio aparece. Não é demais isso? Tecnologia. O que eu tô muito feliz de estar nessa estreia aqui com você, porque o Márcio e eu, nós somos amigos de muito tempo. A gente faz junto eventos falando sobre cultura caiçara. E aí, eu preciso antes perguntar para você, porque assim, eu te conheço, mas quem tá assistindo não conhece você. Quem é Márcio Barreto? Muito bem, Camila. Para mim também é um prazer assim, muito grande estar aqui na estreia, na reestreia do seu programa, né? São programas como esse que alimentam o imaginário coletivo, né? E são fundamentais, né, que se contem as histórias. E sou, de certa maneira, também um pesquisador da nossa história, né? Porque lido com a questão da identidade cultural caiçara na nossa região e de que maneira também ela se desdobra
em outras regiões do Brasil e recentemente até no Uruguai. Olha só, temos agora no Uruguai Que demais. artistas e pesquisadores que se auto-reconhecem como caiçaras. O Uruguai chegou a ser parte, né, do reino português, né? Sim. Por um período. Santa Catarina já foi do Uruguai, por exemplo, né? Então nós temos muito mais semelhanças entre os povos americanos do que diferenças, né? E a cultura caiçara nos ajuda a enxergar desde esse ponto mais local, né, assim, mais aqui na nossa região, no nosso bairro, como também numa esfera mais extensa, né, como a própria América. Que demais. E aí, então, Márcio, pesquisador da cultura caiçara, conta pra gente o que é ser caiçara. Porque, assim, tem um monte de gente que tem um monte de dúvida. O que é ser caiçara? Porque a gente fala muito de caipira, né? Vocês já escutaram aí, né? De caipira, da festa junina, o como que essa festa se... E aí, o caiçara? Você já ouviu falar? O que é ser caiçara? Bem, é engraçado, né, que nós conheçamos mais o caipira do que o caiçara. Eu digo que é engraçado porque tudo começa aqui no litoral, por essas praias que nós ainda habitamos, não é verdade? E o primeiro caiçara é, na verdade, o primeiro brasileiro. É aquele filho da indígena que vivia aqui com o europeu, com o navegador europeu, com o colonizador, né? E temos muitas histórias sobre isso, né? Inclusive de pessoas que já estavam aqui antes da chegada do Martim Afonso, em 1532, que é o caso do João Ramalho, por exemplo, né? Que se casou com a Bartira, teve vários filhos, e de certa maneira foi muito responsável pela permanência da colônia portuguesa no Brasil, né? Através desses acordos que eles faziam com os indígenas. E o caiçara nasce justamente nessa época, nesse lugar, e além do indígena e do europeu, ele também tem no seu sangue, na sua genética, né, na sua etnicidade, toda a cultura africana também, que chega logo depois. Pois é, então aqui no litoral a gente tem que falar que eram muitas comunidades indígenas. E aí, nesse litoral que a gente fala do sul do Paraná até o sul do Rio de Janeiro. Então, que tem a costa da Mata Atlântica, pertinho do mar. Ali tinha muito indígena. E aí, então, se misturou tudo. O português veio para cá, misturou com os indígenas. Depois, os negros que vieram para cá numa etapa do Brasil que não foi legal para ser escravizada, misturou também, e aí nasce caiçara. Então a gente pode dizer que o brasileiro é caiçara. Exatamente. Veja, agora, há o caiçara tradicional, que é a fonte de toda a nossa pesquisa, de nossa reverência, da nossa admiração. Esse caiçara tradicional, que por motivos históricos, né, viveu em regiões assim de difícil acesso, né, mais junto à natureza, ao mar, aos rios, ao ecossistema da Mata Atlântica, né? Ele tem uma série de crenças e a própria cultura dele que retratam justamente esse período inicial, que é através dos fandangos, das suas festas, da sua religiosidade popular, do seu sincretismo, dessa alegria pela festa, pela celebração, pela ajuda mútua. Há muitos valores éticos que devem ser levados em consideração quando a gente fala da cultura tradicional caiçara. Muita festa, inclusive festa do Divino. Sim, que a gente Caruara temos. Lá no Caruara, quem não conhece, vai conhecer na Ilha de Ana, aqui em Santos. A gente tem ainda população de cultura caiçara tradicional. Mas aí vem uma pergunta, né? Como que a modernidade prejudicou essa tradição? Veja, haverá sempre contatos culturais. E eles são ricos, porque eles transformam as realidades, não é? O próprio caiçara tradicional já está muito impregnado na urbanidade, nas questões, por exemplo, do turismo, né? O fandango hoje já não é mais uma ação comunitária como era antes. Ele é mais uma apresentação artística também imbuída das necessidades do turismo. E isso é ótimo, porque
uma cultura ela não deve ficar estática no tempo. Ela, como nós, como toda a vida, se transforma, se adapta, encontra novos recursos, novos modos de existir e sobreviver às mudanças. Isso é muito legal. E o que acontece com as histórias, minha gente? As histórias lá atrás, elas eram contadas de um jeito. Hoje elas já são contadas de outro. E conforme o tempo foi passando, ela foi modificando, porque é isso, elas se adaptam de acordo com o que é o mundo que a gente vive. Então a gente pode dizer que a tradição abraçou a modernidade. Sim, ou a modernidade abraçou a É tradição, isso, né? ou o contrário, isso Enfim, aí, né? todo mundo se abraçou. Nós estamos empenhados realmente em reinventar a cultura caiçara, né? Em trazê-la para esse âmbito do urbano, né? Sem perder a Do tradição. global, sem perder a tradição. Isso é muito interessante, porque veja, não é porque eu não vivo mais como meus antepassados que eu deixei de ser caiçara. Sim. Da mesma maneira que eu não vivo mais sobre o regime das capitanias hereditárias, eu deixei de ser brasileiro. Sim. Né? Então, e muitos dos caiçaras tradicionais foram obrigados, inclusive, a ir para as cidades, né? Devido a uma série de motivos que vão desde a especulação imobiliária corrosiva, né? As próprias reservas ecológicas que impedem o seu modo de vida. Então, há sempre uma adaptação, e é justamente esse caráter de profunda adaptabilidade que marca nós caiçaras, né? E aí o Márcio, minha gente, ele é responsável, idealizador de uma semana aqui em Santos que chama Semana de Cultura Caiçara. Na verdade, aqui de Santos, mas também já se estendeu para outras cidades, né? Então, a Semana de Cultura Caiçara, fala pra gente um pouquinho sobre a semana. Muito bem, ela começa em 2014, né, através de um projeto de lei apresentado pelo Sandoval Soares, então vereador da cidade, né? E desde então, todos os anos nós comemoramos, trazemos artistas de outros lugares, pesquisadores, e é um modo também de levar essa discussão, né, sobre quem somos coletivamente, né, sobre a nossa história, sobre a nossa ancestralidade e de que maneira ela está presente no nosso dia a dia, né? Eu cresci, meus pais tinham as suas crenças, eles tinham a sua religiosidade popular, católica, a alimentação, e tudo isso nós carregamos dentro de nós e ajuda, inclusive, a entender quem somos hoje, principalmente num mundo em que as identidades são constantemente destruídas, manipuladas, maquiadas. É isso mesmo. E aí você falou do fandango, falou de festa, falou de um tanto de coisa sobre a cultura caiçara. E aí, tem um instrumento que é muito típico, né? Muito. Muito típico. Que o Theo disse que é o quê, Theo? Como é que chama esse instrumento que ele vai apresentar agora? Tu achou que era o quê? Você achou que era um violino. É, um violino. Você lembra o nome que ele te falou? Aqui nos bastidores, minha gente. Ele falou muito baixo. Agora, então, fala mais alto, vai, pra gente escutar, Esse então. Esse instrumento é a rabeca. Essa rabeca foi produzida em Cananéia, pelo mestre Zé Pereira, né? Ela é feita em cacheta, que é uma madeira bem levinha, clarinha, como vocês podem ver, né? Essas, que são as do litoral sul, têm 3 cordas. As do litoral norte têm 4 cordas, por exemplo, né? Cada região tem a sua afinação. Então, a rabeca é que, na verdade, dá origem ao violino. Depois da rabeca vem o violino. Por quê? O violino, ele passa a ser uma padronização desses instrumentos. Se a gente tinha antes rabeca com 3, com 4 cordas, o violino não. Ele só tem 4 cordas, aquele mesmo tamanho, aquela afinação. E a rabeca não, é um instrumento mais livre, de origem árabe, né? Foi trazida para cá pelos primeiros colonos, né? Vamos tocar um pouquinho pra gente escutar? Bora! Pra gente escutar como é que é o som da rabeca. Vai querer tocar depois um pouquinho? Sim. Pra ver como é que é? Claro. Tudo bem, ó. Veja bem. Tá? A gente coloca aqui, diferente do violino, né? Que a gente coloca aqui, sabe? Não é? A rabeca a gente coloca aqui. Aí, ó. Não nos enganemos. Somos caiçaras, filhos do céu, do mar, da terra,
dos índios, dos africanos e europeus. E misturada a nossa ancestralidade ao caudaloso vórtice da atualidade, resta-nos o ato de criar. Não nos enganemos, somos caiçaras. Uau! Quer tentar, Theo? E agora, Theo? Ela coloca aqui, ó. Será? Aí vamos lá. É muito grande, né? mas Aqui, ó. eu acho que Alcançar aqui, tá vendo? isso aí. Muito bem, agora aqui, ó. Você pega aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? Né? Ó, esse arco é de um violino, não é de uma rabeca. Muito bem, tá contratado, Theo. Com menos. Deixa eu fazer só o peso dele mesmo. Agora tenta o outro. Isso daqui, as outras cordas, ó. Uau! Com Ele já menos conseguiu mais do força. que eu. Isso mesmo. Vai. É um rabequeiro. É um rabequeiro, gente. Bravo. Aplausos para o Theo. E como que vive uma criança caiçara? Como que as crianças caiçaras se divertem? Vamos falar de criança. Muito bem. Como que as crianças caiçaras se divertem, hein? As cirandas, as rodas de ciranda, né? O peão, a manamula, rouba-bandeira, são todas brincadeiras que são comuns, mesmo dentro do ambiente urbano, como também no ambiente tradicional. Quem aqui nunca teve essas brincadeiras, né? Jogou... Quer dizer, talvez hoje em dia nem tanto, né? Que a gente está perdendo muito das habilidades manuais, né? Dessa inteligência corporal, que é muito da cultura caiçara também, né? A cultura caiçara é o saber e é principalmente o fazer também. Uhum. Você sabe que aí agora eu vou dar uma dica de um livro que fala sobre ser criança caiçara. Vou até colar aqui para não falar errado. Manual da Criança Caiçara, da artista visual e educadora Marie-Ange Bordas, que escreveu junto com meninos e meninas da comunidade da Barra do Ribeira, do litoral da Jureia. Esse livro, ele foi editado pela editora Peirópolis. E aí tem lá a vida das crianças, eles mesmo contando, fotografias, desenhos, ilustrações das crianças. É muito legal, é muito bonito esse livro, muito. Então é uma dica, se você quer conhecer mais sobre as crianças e a cultura caiçara, tá lá nesse livro do Manual da Criança Caiçara, da educadora Marie-Ange. E aí, falando de criança... gente, deixa eu fazer um adendo aqui. Todo mundo fala o seguinte, criança não tá lendo. Criança só fica querendo ficar no celular. Não quer saber de livro. Dá um livro na mão da criança. Ah lá, vocês repararam? Que o tempo inteiro que Theo esteve aqui sentado nessa mesa, ele tá com o livro na mão. Folheando, lendo as imagens, lendo as letras que ele conhece. Então, minha gente, criança lê, tá? Criança lê. Não é? Tu lê bastante? Sim. Lê bastante? Você gosta de livros? Sim. Qual a história que você mais gosta de todas? Deixa eu colocar aqui agora, pertinho aqui. Assim, isso, para todo mundo ver. E aí você responde aqui. Conta pra mim. Qual a história que você mais gosta? Não importa as histórias que eu gosto de todas. Não importa porque você gosta de todas. Você gosta muito de história, então? Gosta muito de livro? Na sua casa tem bastante livro? Tem. Você já foi numa biblioteca? Ainda não? Lá na sua escola não tem biblioteca? Não. Precisamos resolver isso, escola do Theo. Precisamos resolver uma biblioteca lá na sua escola. Para todo mundo ter acesso aos mesmos livros que o Theo gosta, não é? Antes tinha alguns livros lá numa sala, mas agora não tem mais. É? E aí, do que você mais... Falando de brincadeiras caiçaras e tudo mais, qual a brincadeira que você mais gosta? Eu não lembro, é a minha mãe que lembra. A sua mãe que lembra? Mãe do Theo, qual a brincadeira que ele mais gosta? Faz sucesso lá em casa, é esconde-esconde. Pronto, então fala aí, esconde-esconde. Esconde. Não, fala direito no microfone, vamos lá. Esconde-esconde. Esconde-esconde. E aí, quantos anos você tem, Theo? 5. 5. Vamos imaginar que um extraterrestre veio aqui na sua casa
E ele quer muito brincar de esconde-esconde com você. Só que ele não sabe brincar. Como que você vai explicar pra ele a brincadeira? Falando as regras. Então vamos lá, vamos falar as regras de um bom esconde-esconde. Como que é? Uma pessoa conta e aí as outras precisam esconder. Conta até quanto? Qualquer um número. Pode escolher qualquer um, então eu posso contar até 20. Pode, mas não pode contar até 1, nem 2, nem 3. É porque é pouquinho. Pouquinho. Tem que ser, tipo, mais de 20. Ou 50. 50 é bom. Aí tu conta até 50, aí enquanto a outra pessoa tem que se esconder. E aí, quando acaba de contar, o que acontece? Procura. Aí procura. E quem for o primeiro a ser achado? Conta ele novamente. É uma boa explicação para o ET. Eu acho que o ET vai saber brincar com você. Se o ET te perguntasse, se esse mesmo ET da história, lá da brincadeira, te perguntasse qual é a coisa mais especial do seu mundo, o que você responde para ele? Brincar. Brincar. Brincar é muito especial. E aí, você acha que brincar é só coisa de criança? Brincar não é só coisa de criança. Não é só coisa de criança. Adultos também podem brincar? Pode. Pode. Então a gente precisa fazer um convite para os adultos para eles brincarem também. Os adultos não têm brinquedo, mas quando as crianças elas querem que os adultos brinquem, elas podem falar se eles querem brincar. Eu acho também. Concordo. Tu concorda, Márcio? Claro. Porque eu acho que a gente não pode perder a nossa infância, né? Por isso que a gente fala que tem muitas infâncias dentro da gente, assim. Porque é isso. Todo mundo brinca. Todo mundo tem capacidade de brincar. Todo mundo tem seu jeito. Todo mundo tem... Muito Todo bem. mundo tem seu Exato. jeito. Todo mundo... E aí, vamos para um negócio agora, uma outra pergunta. Se o ET perguntasse para você qual é a coisa mais triste do seu mundo, o que você responderia para ele? Não deixa fazer coisa. Não deixar fazer coisas. Mas quem não deixar fazer coisas? Qualquer uma pessoa. Qualquer uma pessoa? Se uma pessoa chegar para você e falar assim, não pode fazer isso, tu vai ficar muito triste? E aí, como seria, como que a gente pode mudar essa coisa? Mas aí você pode fazer tudo? Poderia fazer uma coisa. Mas assim, Poderia fazer uma coisa sem alguém ver. Eu acho que não. Hein? será? Mas a gente pode guardar segredo de pai e de mãe? Não, é só esconder. É só esconder tristeza. Esconder tristezas. Adulto faz isso bem. Adulto esconde bastante tristeza, né? Mas a gente não precisava esconder tristeza, precisa? Acho que precisa. Você acha que precisa? Por quê? Porque algumas vezes quando a gente fica triste, os adultos, eles pedem pra esconder a tristeza. Preciso ter uma conversa com os seus adultos. Porque a gente não precisa esconder tristeza. A gente tem que falar quando a gente fica triste, sabia? Mas não dá pra falar quando ficar triste. Não dá por quê? Porque fica um nó aqui dentro. Não, quando a gente fica triste, não dá pra gente falar ao mesmo tempo. Entendi. Entendeu o que ele quis dizer, né? Entendeu? Quando a gente fica triste, a gente fica muito triste, não dá pra gente falar ao mesmo tempo. Dá nó aqui dentro. Ou então a gente tá até chorando de tão triste. Né? E depois que essa tristeza muito, muito, muito grande passa, aí você consegue falar. Ou dá pra segurar a tristeza ou limpar a tristeza. Ai, que bom. Limpar Me ensina. tristezas. Me ensina a limpar a tristeza. Quando tá saindo algumas lágrimas, passa a mão no rosto. E a tristeza vai embora junto? Ufa, que bom. Hein? Eu acho. Entendeu como que é? Entendeu? Quando você tá muito triste, muito triste, muito triste, você passa a mão no rosto, enxuga suas lágrimas e aí, ó, Manda a tristeza embora. manda a tristeza embora. Não é demais isso? Bom, Eu acho que essa é a melhor dica pro mundo ruim, pras tristezas todas, é a gente enxugar as nossas lágrimas e começar a ver o lado bom, porque brincar é muito bom, né? Não é? Então é isso, minha gente. Depois dessa,
Depois dessa, eu só tenho que me despedir. Não é? Depois dessa, eu tenho que dar tchau. Além de músico, é filósofo. Não é? Incrível, Depois dessa, eu tenho que dar tchau mesmo. Depois disso, lógico, mas deixa eu agradecer antes. Márcio Barreto, muito obrigado, querido. Muito obrigada pela sua presença. Fiquei muito feliz. E é assim, ó, salve a cultura caiçara, que nos mantém em pé e aqui, nossa ancestralidade, quem veio antes da gente, quem tá junto com a gente até hoje. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e muita alegria por esse programa. Ih. E para tudo na sua vida. Muito obrigada. Theo, muito obrigada pela sua presença. Eu adorei a sua presença. Amei as suas perguntas. Ó, tá aqui o papelzinho dizendo que é Theo Pinheiro. Viu? Não é só Theo, é Theo Pinheiro. Porque tu não tinha me falado que você era Theo Pinheiro. Você só tinha me falado que era Theo. Theo Pinheiro, muito obrigada pela sua presença. Um beijo bem grande. Que você cresça muito feliz e muito feliz. Tá bom? Tá bom? Tá. Manda um beijo pra todo mundo ali naquela câmera. Aqui, nessa daqui, que é a câmera do Theo. Ele vai. Ele vai, peraí. Foram Viram vários beijos. Com um beijo do Theo, então. Aí, pronto. Com um beijo do Theo, então. Eu me despeço. Muito obrigada pelos ouvidos atentos, pelos olhares atentos. E agora sim, essas histórias de hoje, elas tiveram um começo, um meio e chegaram ao seu final. Até a próxima. Fui!